Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta e agora em Paris, numa área que você sabe, não precisa nem dizer, né? Absolutamente charmosa, até porque hoje o tempo está ajudando, um friozinho agradável, sol, deve estar uns 14, 15 graus, mas não está tão frio quanto parece. A gente está numa área que se chama o 8º arrondissement, na Rive Droite, famosa margem direita do Rio Sena, pertinho do Champs-Élysées, do lado aqui de onde fica o cara que coordena essa zorra toda, né, que é o Macron, fica pertinho aqui. E aqui atrás, não sei se dá para ver, tem um prédio, ali tem um restaurante super famoso chamado Laurent. E esse restaurante é onde os políticos, meu caro, vão lá jantar e fazer os seus conchavos. Mas enfim, vamos falar de economia, mas antes de falar de economia, não se esqueça de compartilhar, fazer aquele comentário que você sabe que eu sempre leio e vou dar aqueles abraços que eu estou devendo, que a minha série de abraços de dívida tá ficando grande, mas hoje eu vou dar alguns para vocês. Vamos lá, primeiro aquele grande abraço para o Paulo Lima, de Campina, Jair, lá de Avaré, Luiz da Flórida, Regina, a Anice de Milão, Patrícia de Ribeirão Preto, Jefferson de Jacutinga, Sérgio Bastos, Paulo Ricardo, Mônica de Ribeirão Preto, a Flavinha, sempre ela, Luiz de Araras, Marília de Porto Alegre, Marlon de Canoas, Ronaldo de Rio das Ostras e Marilde, que está na Espanha. Bom, muito obrigado pelos pedidos aí de abraços, eu adoro, a gente gosta de sentir a audiência perto da gente e vice-versa, enfim. Vamos falar de economia e hoje estou tentando fazer aquele negócio que me pediram de dividir o programa, compartimentalizar, mas não é fácil. Mas vamos falar de 4 assuntos importantes. Primeiro, sempre eles, os liberais. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma galera com uma cabeça para fazer maldade bem feita, são os liberais, meu caro. Não se iluda. Eu vou falar da nova fraude liberal. Eles criaram uma nova fraude que está acontecendo e já foi implementada aqui na Europa, que é o liberalismo de Fortaleza, em relação às eleições da Holanda. Falarei da direita nacionalista, que está crescendo brutalmente aqui na França, o encontro do Xi Jinping com Trump e, particularmente, o evento da ASEAN. Vamos lá o que aconteceu na Ásia. Vamos começar logo de cara, falar logo das eleições holandesas, a fraude liberal que vem por aí, o liberalismo de Fortaleza. O que é isso? Será que isso é um novo modus vivendi? Né? O que está sendo uma nova forma de política? Bom, o que esses caras criaram? Na verdade, o que está acontecendo? Eles perceberam, os liberais, que eles estavam perdendo as eleições e perdendo violentamente a capacidade de fazer política. Porque existe, dentro do sentimento geral e do crescimento da direita, uma parcela da população, dessa turma que geralmente não se considera direita nem esquerda, não se considera nada, mas eles também têm uma simpatia com a questão obviamente, do aumento das barreiras internacionais por causa da imigração, também de garantir uma maior soberania para o país e um maior poder de decisão para o povo. Obviamente, os liberais começaram a perceber que o globalismo acabou e que o liberalismo, hoje, como disse até uma entrevista lá com um deputado nosso da direita, morreu. Mas o fato é que eles estão criando uma coisa diferente. Eles querem criar uma ideia de uma fortaleza, de muros difíceis de entrar, mas dentro do país, dentro da estrutura econômica daquele país, uma visão iluminista. Veja, isso é uma aberração liberal e existe um motivo para isso. É controlar o avanço da direita, da verdadeira direita. Uma espécie de estancar a sangria liberal para voltar aos poucos ao sistema globalista. Primeiro eles aceitam desconectar com a parte internacional, mas mantendo a estrutura de domínio óbvio dos bancos, do sistema rentista, dos mesmos grupos dentro do país, mas atendem uma demanda que existe imediata para uma parcela grande da população, que é aumento da defesa e controle da migração, obviamente, para conter a pauta principal da direita. E a eleição da Holanda oferece, que aconteceu agora, pistas sobre como isso está sendo feito, entende? Até porque, veja bem, nós sabemos que, do ponto de vista da história recente, não existe nenhum país mais liberal sobre comportamento do que a Holanda. Ela é uma república comercial que, desde o século XVI, começou uma série de reformas, e eu confesso a vocês que eu fiquei bastante triste recentemente quando eu fui lá,
porque você vai descobrir, que, pelo menos a minha observação, tudo que presta na Holanda foi feito pelos protestantes. Tudo que não presta, vai ver, foram feitos pelos progressistas, mas os caras começaram a realmente tornar-se um país extremamente liberal. E começaram o primeiro país a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, inclusive legalizar a eutanásia há 24 anos atrás. O aborto e psicodélicos são totalmente disponíveis na Holanda e lá é o país que é o país menos religioso, o que é um sofrimento enorme. Imagina um país que teve Abraham Kuyper e o Bavinck construído, foi todo construído pelos protestantes, se tornou uma fonte de iniquidade. Pois é, meu caro. Aliás, dentro da Constituição holandesa, tem um dos melhores artigos que foi feito pelo Kuyper, quando ele foi primeiro-ministro, e o Kuyper era um teólogo e pastor, que ele dizia o seguinte: é proibido interpretar a Constituição. Que aula, hein? Que aula, se a gente tivesse lido o Kuyper em 88, hein? Pois é, vamos lá, é lamentável. Bom, como eu disse, eu estive recentemente na Holanda e tudo que presta, meu caro, que é bonito, foi feito pelos protestantes, pelos cristãos. Tudo que é bagunçado naquele país foi esse progressismo nojento. Mas vamos voltar à eleição. Veja, na superfície, se a gente olhar de forma superficial, a eleição da Holanda, que foi agora na última quarta-feira, ela reafirmou um caráter liberal do país, mas de uma forma diferente. Por quê? O Partido Progressista, que é o D66, quase 666, né? Mas botaram um D na frente, que é liderado pelo Rob Jetten, é um cara de 38 anos, ele empatou em primeiro lugar com a direita conservadora. E por causa das políticas de coligação, provavelmente será o primeiro-ministro holandês que vai levar o país a uma tradição liberal progressista. Volto a dizer, isso é sobre a superfície, porque se olharmos com mais cuidado, a eleição vai revelar um poder de permanência de um conjunto de ideias muito mais conservador do que parece, muito mais defensivo do ponto de vista soberano. O que acontece é que esse próximo governo holandês, embora ele seja formado por partidos que são claramente liberais e centristas, ele vai, não se iluda, buscar grande aumento nos gastos militares, mas já disse também que vai impor restrição à imigração e a asilos, que é uma pauta essencialmente da direita. Quer dizer, a Holanda hoje está prontíssima, meu caro, para tipificar um fenômeno que está começando a acontecer no meio de vários campos da política, que são governos justificando meios conservadores para buscar fins liberais. É a direita trans, é o projeto T, que aí tem no Brasil também. Essa direita trans. Por quê? O que esses caras estão fazendo? Eles entenderam que o cerne do sistema, o coração do sistema, é importante manter. E isso tem a ver com um sistema de controle, com o sistema rentista, com os oligopólios, com a dificuldade de industrialização, com o controle do sistema pela tecnoestrutura e pelos tecnocratas. Então o que eles estão fazendo? Galera, vamos ceder um pouco, vamos voltar a tirar os imigrantes, vamos dar 2 passos para trás, que eles acham que só isso vai resolver o problema. E vamos manter o sistema. Tem uma peça que se chama Il Gattopardo, que o príncipe de Lampedusa, né, ele começa dizendo isso. É preciso mudar tudo para que tudo permaneça como está. Essa é a política do novo liberalismo de Fortaleza. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão reforçando as operações militares para aumentar, né, na visão deles, os custos de investimento militar. Mas para quê? Não é para garantir uma autonomia soberana da Holanda, não. É para dizer que agora eles podem aumentar a cooperação europeia, atendendo ainda mais às exigências da União Europeia. Então eles estão restringindo a migração para quê? Para proteger a tolerância com aqueles que já se encontram no país. Ou seja, de certa maneira, eles estão começando a desafiar até mesmo precedentes legais europeus para preservar o projeto maior do Politburo da União Europeia. Ou seja, a Holanda voltou para se tornar
o exemplo mais claro da Europa do novo puxadinho liberal, que é esse liberalismo de Fortaleza. Fazer uma analogia, uma comparação, é exatamente a direita racional, é a pauta do novo, ou dos liberais candidatos do regime, para manter o sistema adotando, né, parte das políticas da direita, emulando uma direita completa. É a direita BTG, é a direita dos bancos. Ou seja, eles fingem estar preocupados com uma pauta totalmente conservadora, mas no fim ele pega pedaços dessa pauta conservadora para poder garantir e preservar o coração do sistema. Isso é exatamente o que a Holanda fez e é exatamente um paralelo do que acontece hoje no Brasil com o Partido Novo, com o Deltan Dallagnol, com todos esses caras que fingem o projeto do Tarcísio, que fingem hoje em dia ter uma pauta completa à direita, enquanto na verdade eles usam apenas remendos, puxadinhos da direita para poder garantir a eleição e preservar o sistema. De certa maneira, meu caro, se você olhar a história do que está acontecendo, essa não é uma estratégia nova. Não é uma estratégia nova. É uma estrutura inteligente de mutação do sistema político para entender, compreender os ciclos de demanda do povo e tentar, de uma forma plástica, se adaptar sem perder o controle dos meios de ação. E quando você olha a eleição da Holanda, isso fica muito claro. Porque, por exemplo, ele foi o país que durante muito tempo foi o que mais recebeu imigrantes. Hoje, cerca de 14% dos jovens holandeses já são muçulmanos. Só que agora, essa esquerda que abriu espaço para isso, entendeu a demanda da população e começou a mudar o seu discurso, querendo aumentar as restrições da imigração. Obviamente que quando o cara trouxe essa pauta, não foi uma coisa aceita imediata pelo próprio campo progressista. Houve um atrito entre os progressistas e os centristas, e houve até, isso não é novo, já aconteceu desde a coalizão do primeiro-ministro, que é aquele Mark Rutte, né, que estava em 2023. Ele já sentia, naquela época, a demanda do povo para segurar a imigração. Só que ele tentou segurar, mas naquela época, parte do campo progressista não aceitou adotar certas políticas que eram políticas da direita. O que aconteceu? Então o governo centrista do Rutte entrou em colapso. Ele simplesmente quebrou. Com a imigração, né, virando então um assunto central na eleição seguinte, que elegeu o Geert Wilders da direita e que obteve uma vitória super dramática, né? O PVV, que é o Partido da Liberdade, ganhou mais assentos do que qualquer outro partido. E aí, obviamente, alguns partidos que perderam a eleição resolveram trabalhar com o PVV. Mas daquele jeito, veja, eles querem trabalhar para conter o programa dele, não para apoiar o programa dele. Então é quase que você nadar o tempo todo contra a correnteza. Ou seja, qual foi o resultado? O resultado foi que o gabinete que uniu, né, o Wilders com os liberais de centro-direita na promessa de conter a imigração, começou a ter alguma resistência interna. Porém, no início ele teve sucesso. Por exemplo, ele conseguiu fazer com que a taxa de imigração para a Holanda tenha caído para em torno de 20%, mas caído 20% em 2 anos. Só que as demandas dele eram maiores, porque essa demanda do povo. Quando chegou em maio desse ano, o Wilders pediu ao governo holandês que invocasse o artigo 72 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que basicamente diz que os países membros, cada país, né, pode revogar as leis de asilo da União Europeia quando elas interferirem na manutenção da lei e da ordem e na salvaguarda da segurança interna. Obviamente, era o caso. Veja, a imigração se tornou um problema gravíssimo por 2 motivos. Porque, como a gente viu no programa passado, ela é utilizada por cartéis internacionais para poder distribuir drogas e lavar dinheiro, e também ela é utilizada para colocar pessoas, instrumentos, pessoas que causam desestabilização social para derrubar sistemas. O Wilders afirmou, então, basicamente, que todo esse fluxo de pessoas que estavam pedindo asilo constituíam uma ameaça de guerra à soberania holandesa.
É ou não é? Claro que sim. Veja, aí, meu caro, entra quem? O centrão deles, né? Uma espécie de partido novo de lá. O que esses caras fizeram? Rejeitaram a proposta, né? Disseram que era muito radical. Bom, em junho, então, o gabinete Schoof se tornou o segundo governo holandês consecutivo que chegou a entrar em colapso por causa de um mesmo assunto, que é a imigração. Houve um racha, porque nesse ponto eu concordo com o governo da direita do PVV. Falou, cara, eu fui eleito para implementar essa pauta inteira e não fazer puxadinhos dessa pauta. Então, se não existe nesse governo de coalizão a certeza de que ela será implementada integralmente, o que nós temos que fazer? Temos que chegar e fazer a separação completa desse governo. Então, essa separação refletiu uma dinâmica em andamento em toda a Europa. Mesmo quando essas partes concordaram, tá, em limitar a migração, a realidade é que eles precisavam fazer uma limitação muito mais profunda do que aquela que estava sendo feita. Bom, de certa maneira, nós sabemos que existe uma subordinação do judiciário também na Holanda para as pautas da esquerda. Ou seja, o que o gabinete de Schoof percebeu do Elders é que era impossível governar com um boicote interno e com a captura do judiciário. Então ele simplesmente tem um ato de absoluta coragem. Ele convocou eleições, dissolveu o governo e deixou novamente o povo escolher. Só que nessa eleição de quarta-feira, o que ele não tinha previsto era exatamente essa nova bandeira que se tornou o liberalismo trans, que é capturar parte do seu discurso. Então, o que aconteceu? Ele acabou tendo um resultado um pouco pior, ele teve um desempenho pior do que 2023, mas ainda chegou empatado com o partido do D66. O que você percebe é que houve, sem dúvida nenhuma, uma mutação do campo progressista. Agora veja o que acontece no Brasil. Uma coisa muito parecida. O Lula usou a pauta ambientalista durante a campanha dele inteira para a presidência da República. Ele se agarrou a essa pauta junto com a Marina Silva, a nossa Índia do Itaú, né? Seringueira do Itaú. Ele tentou implementar toda essa pauta ambientalista o tempo todo. De repente, ele percebeu que era impossível não se falar de desenvolvimento no Brasil, não porque ele realmente queira esse desenvolvimento, é porque a onda é muito grande. Inclusive, eu acho que nós aqui do Quinto Elemento fizemos a nossa parte disso, falando para explorar a margem equatorial. Ele não teve saída e ele adotou então o quê? Uma pauta à direita, fingindo que era uma pauta progressista. Os progressistas estão fazendo isso, mas aonde? Na borda do sistema, não no coração do sistema. Eles não estão alterando o sistema, eles adotam parte dessas soluções como uma grande maquiagem. Então, a mensagem que eles estão passando é uma enganação. Eles estão dizendo o seguinte, veja, eu consigo deixar o país mais defensivo, mais militarizado e mais desenvolvido. E, ao mesmo tempo, eu vou preservar as políticas liberais, que levam a um país menos militarizado, menos defensivo e menos desenvolvido. Ou seja, o novo consenso holandês é uma nova forma de fraude política que está sendo montado e que, de fato, hoje ganha, do ponto de vista da retórica política, muito apoio, porque tem um bom merchandising. E nessa, quem capturou isso muito bem foi o Rob Jetten, que foi o partido que chegou agora em primeiro lugar com o seu D66, que será provavelmente o próximo ministro, né, do país. Tem que ver na formação e da composição do parlamento, se realmente os grupos vão se acertar. Mas tudo indica que sim, tá? Bom, mas ele prometeu o quê? Ele prometeu tornar o sistema de asilo na Holanda rápido, porém rigoroso e justo. Né? É que nem o Lula dizendo que vai combater o tráfico de drogas. Ok, bom, o Jetten quer que todos os pedidos de asilo hoje que já não sejam mais processados dentro da Holanda, mas lá no país de origem. Primeiro, o cara tem que pedir lá para depois vir, e não vir para depois pedir. Basicamente é isso. Ele, na pauta dele, ele propôs exigir, o aprendizado da língua holandesa para todos os refugiados desde o primeiro dia que eles cheguem na Holanda e falou que sem rodeio nenhum, abertamente, determinou que a Holanda é um país com valores liberais. Só que ele diz o seguinte, aqueles que não respeitam esses valores vão perder os seus direitos. E aí eu quero fazer uma pausa aqui para a gente conversar.
Porque olha que curioso, como esses caras eles vão usando a democracia e pautas que eles mesmos criaram para depois perseguir e criar ideias que serão usadas contra os seus opositores. Veja, ele diz o seguinte, ele viu que tem uma base grande da população holandesa que não quer essa imigração descontrolada, que não quer a turma que vem aqui assaltar, fazer tráfico de drogas e causar desestabilização social. E que se preocupa muito com a entrada e a perda de empregos. O que ele faz? Ele aumenta o rigor da imigração, ele pega uma pauta da direita, não desenvolve o país, mas ele vira e fala o seguinte, nós somos de valores liberais. Quem não respeitar esses valores vai perder os seus direitos. Bom, ele está falando de quem? Para o holandês comum, ele está falando para o imigrante. Mas a realidade é que ele já está colocando uma ideia de que quem desrespeitar valores liberais tem que perder seus direitos. E em breve isso migrará para a oposição. Ou seja, ele já diz que a Holanda é um país progressista. Se você quer torná-lo um país conservador, mesmo que você seja holandês, mesmo que você esteja insatisfeito, talvez você tenha que perder os seus direitos. E é por isso que isso vai refletindo ao pouco uma mudança cada vez mais ampla, né? E cada vez mais forte do ponto de vista da política europeia. Porque isso também é feito no Brasil. Isso também foi utilizado contra a direita no Brasil. Quando a turma do Novo e o Deltan Dallagnol criaram ou apoiaram o Estado policialesco, a ideia é parecida com essa história. Nós vamos fazer tudo isso para combater a corrupção. E toda aquela estrutura de bloqueio, de perseguição, tudo aquilo que fugiu do Estado de Direito, depois foi usado contra a direita. Quer dizer, eles nem acabaram com o problema, porque não acabaram, e ainda criaram outro para servir de instrumento para quem exatamente quer manter o sistema e combater aqueles que querem derrubar o sistema. Ou seja, nós vivemos uma grande fraude liberal que cada vez mais tem uma capacidade enorme, pelo seu cinismo e pela sua hipocrisia, de se adaptar plasticamente. E isso também está acontecendo na Holanda com uma reação, obviamente, à tentativa de controlar a direita. Agora veja, existem, apesar desse movimento do D66, rachas internas no campo progressista. Por exemplo, apesar de todas as pautas que o D66 prometeu para os holandeses, algumas delas são vistas como o quê? Inconstitucionais. A Ordem dos Advogados da Holanda já disse, afirmou agora no início do mês que 12 dos 15 principais partidos políticos holandeses estavam fazendo promessas que violavam o Estado de Direito. Onde você viu isso? Veja só, 12 dos 15 partidos holandeses, que representam significativamente o desejo e as preocupações do povo, mas é usado o Estado de Direito como uma cortina de ferro, a nova forma que a juristocracia usa para não permitir que as pessoas voltem a controlar a sua vida e a, de fato, tentar desenvolver o país. Por exemplo, as promessas que o D66 fez, exemplo, tá? Eles querem separar requerentes, por exemplo, de asilos problemáticos, tá? Que são asilos mais complicados. Eles querem colocar esses caras em abrigo e punir rapidamente qualquer ameaça contra policiais na rua. Tudo isso goza de apoio da sociedade holandesa. Por quê? Porque os caras não querem que um imigrante chegue aqui e comece a agredir um policial na rua. Bom, tudo isso foi considerado violação do devido processo legal e direito humano relacionados ao imigrante. Veja, onde você viu uma coisa parecida, com uma outra escala? Agora no Rio de Janeiro. A população, 87% da população da favela, apoia a operação que foi feita pelo Castro. Por quê? Porque eles vivem sob um estado enorme de opressão, de tortura. As organizações criminosas que se apossaram naqueles territórios não são mais um coitado que está vendendo um negocinho ali. Não, são estruturas complexas de domínio, de opressão, de tortura, de roubo dentro do Estado brasileiro. Mas é preciso garantir o devido processo legal e direitos relacionados, não da população, mas dos bandidos. Ou seja, você tem analogias do que está acontecendo no mundo, que é a utilização do sistema judiciário como uma grande cortina de ferro para manter o sistema atual, garantindo o pensamento único. E sempre sob a palavra é inconstitucional, é inconstitucional. O que é constitucional, então?
implodir um país e acabar com o povo? É isso que esses caras querem? Talvez na Holanda sim, talvez no Brasil também. As elites políticas vivem com essa falsa percepção da realidade, porque eles têm o domínio do sistema. Só que agora eles estão criando mais um bonecão do posto, mais um fantasma, né? Não um fantasma, um golpe, uma ilusão para dizer que um partido que, na verdade, promove o coração de um sistema que levou a todo o estado de coisas que nós temos, é o partido que, com 2 ou 3 adaptações da pauta conservadora, pode mudar tudo. Não é verdade. De fato, não são todos os países hoje que têm, dentro da União Europeia, ainda esse movimento sendo criado. Mas não tenha dúvida que já existem pequenos núcleos que começam hoje, dentro da União Europeia, a formar esse discurso para cada vez mais tentar fazer uma direita trans, como a gente falou. E o que é pior é que, como eu falei, eles querem usar os meios conservadores para fins iluministas, para fins liberais. Veja, teve uma refugiada turca, né, na verdade, que hoje mora na Holanda, que se chama, acho que é Dilan Yezigos, uma coisa assim, tá? Ela apontou a sua própria história, né? Que ela é uma refugiada turca, então ela contou a sua própria história de imigração para a Holanda, e ela aproveitou isso e botou aquela pitada de filosofia, né? Chamou o Spinoza, meu Deus do céu, e o iluminismo para justificar uma linha dura sobre a imigração, para poder preservar quem? O próprio liberalismo progressista holandês. Ela declarou a seguinte questão, abre aspas, onde o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo do mundo aconteceu foi aqui, em Amsterdã. 2 homens agora, andando de mãos dadas pela rua, estão sendo abusados verbalmente. Onde lutamos por direitos iguais para as mulheres, há meio século, em algumas famílias aqui nessa cidade, agora as meninas são negadas aulas de natação ou acampamentos escolares. Ou eles até se tornam vítimas de violência relacionada à honra. Ideias não livres estão sendo espalhadas na Holanda, a partir dos países islâmicos, mas também do Kremlin. Já empurrou no Putin, né? Bom, ok. Não é assim que imaginamos a Holanda. Essa não é a minha Holanda. Veja, o discurso da Yesu Góes se apropria de uma ideia que era defendida apenas pela direita. Só que é inevitável ver o resultado da política migratória do multiculturalismo que ela provocou, que é a invasão de uma cultura islâmica que hoje atua contra as famílias holandesas, contra a liberdade das famílias holandesas. O que eles estão dizendo? Para que o liberalismo, então, seja salvo, são necessárias algumas políticas iliberais, como eles chamam. É verdade, só que eles não querem apoiar todas, eles querem utilizar algumas políticas iliberais, não deixar quem sempre criticou isso administrar o país, mas eles vão dizer, nós que somos donos do país, nós fazemos isso por vocês. Essa é a grande farsa que está sendo criada. Absolutamente uma grande farsa política, assim como existe também, está acontecendo no Brasil. E isso, às vezes, falei, existem alguns focos disso que estão surgindo na Europa. Por exemplo, você vai ver uns 9, eu diria que tem 9 líderes europeus, tá, que vão do centro dinamarquês até uma parte da esquerda, o centro-direita italiana, né, que trabalham exatamente com a mesma visão que está sendo implementada na Holanda, um pouco mais permissivo. Tanto que eles até pediram, veja só, eles mandaram uma carta aos tribunais de direitos humanos para dizer que é necessário ser ainda um pouco mais permissivo sobre as restrições à imigração para poder salvar a democracia. É sempre com essa justificativa, precisamos salvar a democracia, mesmo a custo de todo um país e a custo de toda uma cultura e do povo que pagou essa conta. É a mesma justificativa que tem no Brasil. Se você olhar, o que esses caras querem fazer é proteger o cerne da estrutura do sistema atual, que se chama liberalismo. Se você olhar francamente, existe um governo na Europa, apenas um governo, não estou falando de partidos e da vontade do povo, mas governo eleito, que rejeita totalmente o liberalismo, fala isso de forma aberta, e é o do Viktor Orbán na Hungria, que está, aliás, diga-se de passagem, fazendo um fuzuê na cabeça da van der Leyen, da van der Louca, né? Mas
não se engane. Se eu falo de apenas um governo, a realidade é que os partidos de direita que são contra o liberalismo estão crescendo de forma absurda. E uma das principais pautas deles é essa, é a rejeição explícita do liberalismo, como o AfD na Alemanha, Chega, a Marine Le Pen e até mesmo um político que é sobrinha da Marine Le Pen, mas que também fundou seu movimento político, que é a Marion Maréchal. Quer dizer, os partidos liberais e centristas hoje estão na defensiva, estão querendo criar esse liberalismo de fortaleza para poder garantir a sua estrutura dentro do sistema, porque eles não querem alternância do poder, eles querem fazer um puxadinho. E esse movimento, meu caro, é exatamente o que acontece no Brasil. Só que, quando você olha para o povo, há algo extremamente diferente. Veja, e por isso que eu gravei o programa aqui hoje. Não, é por isso que a gente tem surpresa para vocês de entrevistas, mas eu não vou falar agora. Veja, vem a França. O que acontece aqui? Há uma guinada à direita. Isso é claramente discutido em todo o campo. Quando, por exemplo, fizeram uma pesquisa, que é um instituto até, para mim, de esquerda, mas chama Jean Jaurès, ele fez uma pesquisa chamada Fraturas Francesas, que eles fazem todo ano, para entender como se dá o comportamento das pessoas do campo político. Quando perguntados à população francesa sobre qual partido político eles se consideram mais próximo ou menos distante, a RN da Marine Le Pen aparece em primeiro lugar, seguido pelos outros, só que os outros estão bem atrás. Ou seja, 22% dos franceses hoje se declaram abertamente, francamente, eu sou apoiador da RN. 8% se declara do Partido Socialista ou da França Insubmissa e 6% do Renascimento ou dos republicanos e os verdes com 5%. Você está vendo uma mudança significativa e drástica em relação à identificação desses partidos, do povo com os partidos. Ou seja, está tendo um deslocamento da sociedade francesa para a direita, sim. Mas existe uma outra ideia que também está tendo, que é não só uma identificação, mas é uma guinada à direita no próprio posicionamento político. O posicionamento escolhido pelos franceses, de forma aberta, né, de identificação imediata, entre uma escala de esquerda até a direita, né, lá da extrema esquerda até, como eles chamam, de extrema direita, reflete hoje como a sociedade francesa está, sim, virando uma sociedade de direita. Os franceses falaram o seguinte: 28% da população se identificou com esquerda, só que 41% se identificou à direita. 41%, é um número brutal. O restante se divide entre os 18% que escolheram uma opção intermediária, aquele famoso nem, e os 13% que é o isentão total, que não expressaram nenhuma opinião. Só que quando você vai comparar isso a 2020, você vai ver que a esquerda caiu 2 pontos nesse número em 5 anos, e você teve um aumento de 6 pontos percentuais da direita. Ou seja, é uma dominância bastante significativa desse crescimento da direita, de um grupo que vai majoritariamente voltar à direita. E quando você olha essa questão da atratividade, né, de como as pessoas gostam do projeto de sociedade de cada partido, a realidade é que elas se identificam com a direita. Por exemplo, eles fizeram uma pergunta: a sociedade defendida por cada partido é, em geral, aquela que eu quero viver. Como eu me identifico com isso? Ou seja, é uma relação de desejabilidade e também de credibilidade, porque a pergunta também vinha logo depois com uma se ele era capaz de governar o país. Quer dizer, eu gostaria de viver na sociedade que esse cara propõe. E eu também acho que ele é capaz de entregar, de administrar essa sociedade. Tá? O que acontece? Do ponto de vista da desejabilidade, 38% das pessoas querem a sociedade proposta pela RN. 5 pontos à frente do PS, da Partido Socialista. Só que se você for olhar, em 2020, esse número da RN ele estava em 5º lugar, meu caro. 5º lugar. Ou seja, a sociedade francesa agora diz: eu quero viver essa sociedade que você está propondo, esse plano de sociedade, esse plano de país. Aí, credibilidade.
Pois é, agora a RN está com 47% de credibilidade. Vocês são capazes de governar esse país. Agora tem um movimento curioso. Os republicanos estão em segundo lugar. Ou seja, o republicano é o meio centrão, não é um direita trans. Mas eles mostram o seguinte: o povo francês acredita que ou a RN ou a LR pode governar o país. Apesar da LR não ser exatamente a sociedade que eles querem, eles acham que eles são capazes de administrar bem. E o segundo lugar, que era o Partido Socialista, em termos de desejabilidade, haha, meu caro, eles são destruídos no critério credibilidade. Ou seja, mesmo as pessoas que dizem eu gostaria de viver na sociedade proposta pelo Partido Socialista, não acredita que ele seja capaz de resolver os problemas e administrar o país. Então você vê que há uma guinada muito grande. É por isso que esses liberais, os grandes bancos, estão preocupados demais com o crescimento da direita europeia e estão criando essa direita de fortaleza, o liberalismo de fortaleza, que é um grande puxadinho, que é uma falsa corrente política para manter as coisas como estão. Do ponto de vista geopolítico, esse movimento macro está acontecendo em vários países e vai determinar muito do campo das eleições do ano que vem, inclusive no Brasil, porque o medo que o sistema tem é que essa direita realmente, não é só anti-PT, não basta ser anti-PT, tem que ser anti-sistema, de verdade, que essa direita ganhe. Então eles estão fazendo um movimento junto com as Supremas Cortes para poder ter o candidato que seja anti-PT, mas pró-sistema. E isso também está surgindo no Brasil. Bom, segundo assunto do dia, não tem como não falarmos de Trump e Xi Jinping, tá? Até porque há uma conexão direta com o primeiro assunto, que é o Xi Jinping, a China, e a gente vai explicar por que agora novamente, precisa desesperadamente do presidente liberal. Veja, ele não tem problema, ele não precisa que ele seja de esquerda. Não acho que Xi Jinping está desesperado pelo Lula. Se for Lula ou Tarcísio, dá no mesmo para ele. Aliás, talvez o Tarcísio seja melhor para o Xi Jinping do que o Lula. Porque o Tarcísio vai privatizar com o martelão dele, vai vender para a direita a BTG, para os grandes bancos e para o Fundo Soberano Chinês. Então, ele não está preocupado com a forma de gestão de costumes do país. Ele está querendo que se mantenha o regime liberal, globalista, que hoje foi o sistema que criou, junto com uma parcela da tradição democrata dos Estados Unidos, o monstro chinês. Entende? Bom, o que aconteceu é que o presidente Xi Jinping, então, ele se reuniu com o nosso super laranjão, Donald Trump, para fazer aquele primeiro encontro presencial que eles tiveram nos últimos 6 anos. O Trump saiu daquele jeitão dele, super otimista, foi na Coreia do Sul, né? Descreveu como nota 12 em uma escala de 10, né? Sempre Trump, né? Uma figuraça. Bom, afirmou que os Estados Unidos vão reduzir as tarifas sobre as importações chinesas, desde que, então, Pequim cumpra a parte dele, que é concedendo aos Estados Unidos o maior acesso a terras raras. Aí você vai ver o chinês, sempre mais comedido, foi discreto. Ele mandou uma cartinha do Ministério de Relações Exteriores dizendo que ambos os lados trocaram opiniões sobre questões importantes, econômicas, comerciais, e que estava pronto para continuar trabalhando com o Trump, construindo uma base sólida para a China e para os Estados Unidos. E por que a China não saiu tão empolgada assim? Aí o motivo é que o encontro entre Trump e o Xi Jinping ocorreu uma semana depois da cúpula do governo chinês ter delineado as prioridades para os próximos 5 anos, após 4 dias de discussão no 4º plenário do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, em Pequim. A mensagem, meu caro, dessa reunião em Pequim foi a seguinte, e foi claríssima, tá? A mensagem do plenário. A China precisa aumentar sua autossuficiência. Aliás, a China está desesperada para aumentar a sua autossuficiência, porque ela vem sofrendo com uma desaceleração econômica nos últimos anos. Começou em 2021. O colapso no mercado imobiliário levou várias grandes construtoras a deixarem de honrar seus compromissos financeiros, calotou, fez com que milhões de chineses perdessem o seu patrimônio. Isso afetou o consumo e reduziu a confiança na economia do país, criando deflação. Isso é importante demais, meu caro. Desde que a China começou a transição de uma economia de planejamento central para uma economia mais orientada para um capitalismo competitivo, em 78 isso,
eles têm obtido enorme sucesso, opa, foi atacado, graças a dois mecanismos para estimular o crescimento. Todo o sucesso da China pode ser estabelecido em dois mecanismos. Por isso, antes de falar deles, que você vai se lembrar que a gente falou que quem cria o monstro chinês é aquela comissão trilateral de 78, formada por Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger e David Rockefeller. Esses democratas, esses caras criaram o monstro chinês. Não foi mérito dos caras apenas. Veja, isso é fundamental. Só dois mecanismos estimularam esse monstro que cresceram. E quais são esses grandes pilares que garantiram o sucesso da China? Primeiro, atração de investimento no setor de infraestrutura e mercado imobiliário, assim como os Estados Unidos também, tá? Diga-se de passagem. O segundo, amplamente considerado o principal motor do extraordinário crescimento chinês. Exportação de produto manufaturado, feita por mão de obra mal remunerada, quase escrava na China. Só isso. Só que esse investimento no setor de infraestrutura imobiliário tem sido medíocre nos últimos anos. Alô, Jabor, meia-noite em Pequim, hein? Medíocre. Ao mesmo tempo, a China está envolvida em uma guerra comercial com os Estados Unidos, que é o maior importador de produtos chineses desde 2018. Os caras têm sofrido demais com as ações, principalmente do laranjão. Esse período tem sido marcado por dois tipos de ciclos, tá? Que são aumento de tarifa e medidas retaliatórias. O que acontece? A China percebeu que, ao invés de depender fortemente das exportações, eles precisam estimular o crescimento de consumo interno, mas não tem conseguido. O plano de criar mais oportunidade de emprego, melhorar os serviços de saúde, melhorar os benefícios sociais para ajudar a elevar o padrão de vida, não está dando certo na China. Isso seria fundamental para permitir que os consumidores chineses comprem mais bens e serviços. Melhorar o consumo interno não é uma tarefa fácil. A China possui redes, meu caro, de seguridade social frágeis. Não acho que lá é um paraíso do comunismo, que as pessoas estão protegidas. Não estão. Isso incentiva as pessoas a pouparem mais para tempos incertos. Os governos locais na China, que prestam serviços públicos, também contraíram dívidas enormes e estão pagando empréstimos a juros excessivos para financiar certos projetos. Não se sabe ao certo como a China pretende melhorar o padrão de vida em meio a essa dívida. Outra parte fundamental do plano econômico da China é tornar-se líder mundial em inteligência artificial e tecnologia até 2035. Por isso, se você viu o antepenúltimo programa, você vai se lembrar que eles estão usando a mídia, o complexo de desinformação, a guerra informacional, para poder tentar criar estourar, né, ou acabar com o valor de mercado das empresas americanas, porque isso seria a fonte de financiamento da IA, permitiria que a China pudesse conquistar mercado e ainda criaria um problema de consumo e da rolagem de dívida americana. Veja, os planos do governo chinês para o crescimento econômico exigem autossuficiência. Os Estados Unidos impuseram restrições tecnológicas pesadíssimas nos últimos anos para impedir exatamente a entrada na China na área de semicondutores avançados e de chips de IA fabricados pelas empresas americanas. E no governo Trump, os caras aumentaram, intensificaram essas restrições. Por exemplo, agora em maio, o governo Trump ordenou que os fabricantes americanos de software para design de chip parassem com toda e qualquer venda para a China. E mesmo após o recente encontro dele com o Xi Jinping, as exportações de tecnologias americanas avançadas ainda vão continuar restritas. Não foi o assunto que foi discutido na mesa. O Trump afirmou que os dois líderes poderiam até discutir a possibilidade da China comprar alguns chips de empresa americana, só que não falou, não esclareceu, por exemplo, se o acordo incluiria, por exemplo, a Blackwell, que é a empresa de semicondutores mais avançada da NVIDIA, né?
e cuja aquisição pela China já foi alvo, por exemplo, de alertas por parte de alguns legisladores americanos. O governo chinês não mencionou nenhum acordo com os Estados Unidos na área de semicondutores, ou seja, é uma área que ainda existe uma grande tensão. E os Estados Unidos parece mesmo estar empenhado em garantir que a China não tenha acesso à tecnologia que poderia auxiliar Pequim no desenvolvimento do seu poder computacional e militar, assim como alcançar uma certa superioridade tecnológica, que é o que os caras mais têm prometido na China. E que também precisam ainda de um tempo para investir ainda mais em educação e formar talentos para essa indústria. Ou seja, não existe essa política ainda. Por parte da China, também não houve a promessa de proteger a propriedade intelectual, que foi um dos assuntos que nós já tratamos aqui no Geoeconomia. Ou seja, há uma questão urgente, latente, desesperada na China, que se chama sobrevivência política. Que nem os liberais, o Xi Jinping passa pelo mesmo problema. O Partido Comunista Chinês, meu amigo, durante anos apoiou o seu poder na prosperidade econômica e no nacionalismo para legitimar o seu governo e as suas ações. Só que hoje a capacidade do Xi Jinping de manter o controle está sendo brutalmente prejudicada pela desaceleração econômica da China. A China precisa de uma pausa nesses problemas externos, urgentemente. E esses problemas foram induzidos pela guerra comercial com os Estados Unidos e pelas restrições tecnológicas do Laranjão. Isso é urgente. Eu garanto a você, Xi Jinping está desesperado, né, para manter a sua estrutura política, mostrar o seu poder. Ele está vendo o que vai acontecer nos próximos anos, mantido essa política tensionada com os Estados Unidos. E não adianta dominar a produção de terras raras, porque isso é óbvio, é uma poderosa carta na manga, mas é uma questão estratégica de longuíssimo prazo. No momento, o povo está começando a sentir problemas econômicos grandes. A ideia da liderança de Xi Jinping já internamente começa a ser questionada. É óbvio que Pequim utilizou as terras raras, sim, em outubro agora, por exemplo, para impor restrições à exportação, numa medida que mostra que o esforço que eles fizeram para tentar fortalecer uma posição de negociação da China com Washington. Falou, eu vou travar isso aqui, apesar de ser um monopolista, para tentar resolver urgentemente o meu problema, que é de tarifa, né, e de tecnologia. A estratégia pode até, eu acho que para os jornais deu certo. Para os jornais não deu certo, porque levaram o Trump para a mesa. Mas como disse o Benson, numa entrevista no Financial Times recentemente, a China errou. A China errou em apertar o gatilho. Uma coisa é botar a arma na mesa, a outra é começar a dar tiro a esmo. E a China fez isso. Os Estados Unidos entenderam qual vai ser a arma, a carta na manga do Xi Jinping que ele vai apertar. Porque eu acho que eles apertaram essa restrição à importação de terras raras de desespero. Desespero pelos problemas que eles estão vivendo. E em última análise, eu acho que o Xi Jinping precisa dessas vitórias internas para ainda se manter no topo da política chinesa. E se os problemas econômicos piorarem e o crescimento da China continuar vacilado do jeito que está indo, mesmo um cara tão poderoso quanto o Xi Jinping vai descobrir, meu caro, que a lealdade sustentada pela retórica não se mantém. É preciso garantir certos meios de ação e certas entregas para o povo. Por isso é que talvez ele tenha começado um expurgo militar usando a corrupção, sempre ela, né? Sempre ela. Mas usando a corrupção como pretexto para limpar os seus principais oficiais militares. Talvez Xi Jinping tenha ficado com medo de uma reação do exército, de certos oficiais, de confabularem com um golpe contra ele e com apoio de certos membros do Partido Comunista Chinês. O expurgo militar de Xi Jinping hoje é justificado muito mais pela política e pela sua fragilidade econômica do que por um ataque à corrupção ou por os militares serem incapazes, por exemplo, de fazer uma estratégia convincente de ataque a Taiwan. Agora, o terceiro assunto, né? Terceiro não, um quarto e último bloco que nós vamos falar será sobre Trump e a ASEAN. Mas para fechar esse, a gente tem que dizer isso. Esses movimentos que a gente falou dos 3 primeiros blocos, uma direita francesa nacionalista preocupa demais a China pela influência que isso levará à Europa e como isso fortalecerá a Europa. Esse movimento de liberalismo de fortaleza, que é a direita trans, direita T,
né, direita Tarcísio, direito novo, Deltan Dallagnol e companhia, é uma mutação do sistema liberal para fingir que mudou sem mudar. E para implementar certos controles e certas práticas que serão usadas contra os seus dissidentes no futuro, como na mesma ideia daquela história de que somos um país liberal, né, da Holanda, e quem não seguir os princípios perde seus direitos. Que a priori será usada contra os imigrantes muçulmanos, mas a gente sabe onde isso vai acabar, né? Não é uma novidade. Agora, a China precisa desse sistema liberal. Precisa porque ela está enfrentando barreiras tarifárias que estão estourando a economia chinesa, estão estourando, levando a uma deflação e que podem derrubar, sim, o regime chinês, a depender da forma que o Trump faz a sua diplomacia. Então, eles precisam urgentemente fazer um acordo com o Trump e garantir parte do sistema liberal. E existe uma área que será cada vez mais chave para isso, que nós já falamos inúmeras vezes, que por isso que eu acho que esse encontro tem um momento estratégico, um momento claro da importância dessa área, que é o Pacífico da Ásia. Quando o Trump fez a sua viagem agora de 6 dias pela Ásia, veja, foi a mais longa viagem que o Trump fez ao exterior, né, no seu segundo mandato, e isso é muito simbólico, porque o Trump está fazendo um novo consenso de Washington. Esse novo consenso de Washington, como ele fez com a Argentina, é de manter relações com aliados, mas aliados reais dos Estados Unidos. Ou seja, é uma espécie de friendshoring. Ele vai terceirizar, ele vai fazer outsourcing, ele vai mandar dinheiro para aqueles caras que querem ajudar a fazer America Great Again, e não para fazer qualquer tipo de aliança ou apenas por uma política liberal. E é por isso que a sua presença na 47ª cúpula da ASEAN, que rolou agora em Kuala Lumpur, e depois ele foi para a Coreia do Sul, né? Foi importante porque ele estabeleceu conversas bilaterais com diversos países, inclusive com a nova primeira-ministra do Japão, que é a Takashi, que eu estou devendo aqui falar mais sobre o Japão, falaria em algum momento, já está quase pronto, mas é que os eventos vão consumindo, né? Vão furando a fila. Mas essas reuniões marcaram, sim, um momento decisivo, acho que para Washington reafirmar uma estratégia global, principalmente a sua presença no Indo-Pacífico, né, em meio a uma grande rivalidade. A gente não pode esquecer que essa região está numa área hoje de turbulência geopolítica, porque ela sempre se posicionou de forma neutra. Só que ela começou a ver uma assertividade marítima da China, muito grande, uma coerção econômica, a China usando a economia como arma, e uma competição tecnológica que está remodelando a dinâmica regional. Para os países menores, né, desse Sudeste Asiático, a centralidade, a neutralidade era muito importante, mas ele está vendo que existe uma pressão enorme recentemente da China e dos Estados Unidos para eles tomarem uma posição. Aliás, isso foi dito até pelo ministro de Relações Exteriores da Malásia, que é o atual país, né, que está exercendo a presidência da ASEAN, e está dizendo que essa neutralidade está sendo deteriorada na medida que esses países competem tão claramente por influência. E alguns desses pequenos países que formam essa associação estão agindo já de forma não unificada. Por exemplo, Camboja e Laos continuam dependendo completamente de Pequim. Mas você vai ver que Vietnã e Filipinas têm se aproximado muito de Washington. Isso vai mostrando como a própria ASEAN vai ficando dividida na sua estratégia de longo prazo. Então a viagem do Trump, ela reafirmou que os Estados Unidos consideram a ASEAN um pilar essencial no Indo-Pacífico para a presença americana. E a política de Washington vai se reforçar cada vez mais nisso, não tenha dúvida nenhuma. E essa área é uma área extremamente estratégica. Não é que ela será, ela já é. Veja, os Estados Unidos, por exemplo, têm enormes interesses nessa região. As exportações de bens dos Estados Unidos para essa região, que é para essa área, né, que a gente chama de ASEAN, atingiram 125 bilhões de dólares. As exportações de serviços foi de 58 bilhões de dólares e o investimento total, isso tudo apenas em 2003, atingiu 74 bilhões de dólares. Ou seja, 1/3 de todo o investimento estrangeiro direto no Sudeste Asiático. Então, a ASEAN não é apenas uma história de crescimento, ela hoje é uma parte integrante real de toda a cadeia de suprimento global do comércio digital e industrial.
O Xi Jinping também sabe disso, ele realizou uma série de visitas intensivas no Sudeste Asiático, fez mais de 30 acordos de cooperação com vários estados membros da ASEAN em áreas como inteligência artificial, energia, desenvolvimento portuário e infraestrutura ferroviária. Todas essas medidas são ditas para aprofundar laços, né, bilaterais. Mas a gente sabe quais são as implicações a longo prazo. É tentar influenciar a orientação estratégica da ASEAN. Em abril agora, o Xi Jinping realizou visitas à Malásia, Vietnã e Camboja. Reforçou uma série de acordos, a unidade da ASEAN, falou do protecionismo comercial dos Estados Unidos como se fosse um erro, né, em relação às tarifas recíprocas, né? Foi lá basicamente fazer fofoca, como dizia minha avó, né, do Trump. E realmente mostrou que as políticas do Trump eram perversas para a região. Claro que os caras não caíram nisso, né, na fofoca do Xi Jinping. Mas tiveram que ouvir. Porque do mesmo jeito que os Estados Unidos é uma área extremamente importante para os Estados Unidos, também é para a China. A ASEAN, meu caro, é atualmente o maior parceiro econômico da China. Os Estados Unidos cobram importação, sim, sobre os produtos da Tailândia, Indonésia, Filipinas, Camboja e Vietnã, mas, né, eles fazem investimentos pesados lá. Então, nesse novo mundo que está se traçando, não vai ser surpresa que essa área do Pacífico Ocidental, né, da Ásia, seja considerada a mais dinâmica do mundo. Eu diria até que ela é a artéria vital do comércio internacional, porque 60% do tráfego marítimo mundial passa pelo Pacífico da Ásia. São circuitos de produção que estão extremamente interligados, principalmente de cadeias de valor. Então, quando você vê toda a estrutura econômica que está sendo feita, né, de circuitos, de indústrias, da Guerra dos Mares, você vê que essa região do Pacífico da Ásia desempenha um papel crucial como um grande centro de produção, mas também de consumo. Eu não tenho dúvida, como a gente já falou, o Pacífico da Ásia será a área mais importante do mundo de crescimento da classe média, de consumo, crescimento populacional, logístico nos próximos 50 anos. Se você olhar o comércio, esses caras saíram de 18% do comércio mundial para 36% em 2016 e 43% das exportações de bens intermediários. É brutal. Aí você fala, Arthur, mas o que é a ASEAN? Né? São 10 países. 10. ASEAN, aliás, significa Associação das Nações do Sudeste Asiático, né? Já ter falado isso no início. Mas eu sempre já falei no passado, achei que não precisava. Mas agora me lembrei que talvez seja bom. A ASEAN, Associação das Nações do Sudeste Asiático. São 10 países. Birmânia, Brunei, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã e Malásia. Singapura, Indonésia e Filipinas. Esses são os 10 países que compõem a ASEAN. Veja, não são grandes países conhecidos, não. Tem gente que tem certeza de nem saber que existia a Birmânia, nem o Brunei, achar que é o nome de jogador de futebol. Mas o somatório desses países, a localização estratégica e os números evidenciam o tamanho e a importância desses caras, de forma no comércio mundial. Se você pegar a exportação mundial nos últimos 30 anos, esses caras são de 4% para 8%. Hoje, eles têm a mesma paridade de importância nas exportações mundiais que os Estados Unidos. É uma plataforma hoje que constitui, sem dúvida nenhuma, uma das maiores, talvez mais importantes cadeias de produção e que ganha cada vez mais importância dentro desse cenário de rivalidade entre China e Estados Unidos. Então, essa visita dos dois presidentes lá mostram muita coisa. Mostram como essa área que a gente vem falando continuamente é absolutamente estratégica para o desenvolvimento e será uma forma como eu falei, da artéria vital do comércio internacional do mundo. Agora, esse conjunto de coisas essa semana vem mostrando, dentro de todo o cenário geopolítico que nós vemos, como todo esse cenário vai se desenvolvendo e essas coisas estão interligadas. Porque você se lembra que eu também disse que a produção de drogas e de alguns cartéis se encontram na Ásia, aquela famosa região de ouro lá, né, da Ásia. Então você tem essa área ganhando importância não só econômica, mas militar, usando drogas como armas, rotas de navegação, rotas de cabos marítimos de internet. Então, todos esses movimentos, eles também estão interligados na geopolítica e na geoeconomia. Então, a visita de Trump à ASEAN, a conversa com Xi Jinping, a fraqueza econômica da China, tudo isso é absolutamente relevante
e está diretamente ligado aos movimentos políticos, inclusive teóricos, que nós vivemos, com a tentativa de segurar uma direita soberana por uma direita trans que está sendo formada e que hoje no Brasil é representada pelo Partido Novo e aqui na Holanda pelo D66, não aqui na Holanda pelo D66, e em Paris existem alguns partidos, mas graças a Deus a direita francesa tem crescido e tem crescido muito, assim como a direita alemã. Então, você vê que essas questões estão todas absolutamente interligadas. Agora, olha que curioso, ontem eu tive algumas reuniões também com a turma aqui do partido da RN, da Marine Le Pen, e eles me falaram uma coisa interessantíssima. Aqui eles já têm os institutos de guerra econômica. Eles já falam há muito tempo, há alguns anos, sobre como usar a economia como instrumento de guerra, não apenas militar, mas de domínio. E você vê como essa discussão, eu diria que eu acho que ela inexiste no Brasil. Ela deve ser próxima de zero, porque a mentalidade liberal do livre mercado se dominou e apagou do Brasil uma possibilidade completa de desenvolvimento. Curiosamente, são os mesmos liberais que criaram os problemas que estão dizendo que pode resolvê-los criando problemas novos, desde que se mantenha tudo do jeito que está. Bem que o Thierry Baudet me disse uma frase que eu gosto muito: mostra-me um liberal e eu te mostro um hipócrita. Grande Thierry. Bom, agora, o que vai acontecer na ASEAN? Você acha que a ASEAN, que é o país do Sudeste Asiático, vão migrar para os Estados Unidos, vão migrar para a China, ou vão ficar parados na área esperando a bola chegar? Bom, meu amigo, você já sabe, isso será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos Geoeconomia.